No dia 30 de julho de 2014, Lermes Mitterk viajou para a Bulgária, acompanhada de mais 5 amigos. O destino era Golden Sands, uma região turística próxima a Varna. Gente, eu espero que seja assim que se pronuncie, se não for eu peço desculpas. A intenção do grupo era bem simples, era aproveitar as férias e durante os primeiros dias ali parecia tudo normal. Então eles tinham planejado essa viagem meses antes, o roteiro, economizaram, eles falavam sempre, inclusive tinha um grupo entre eles que eles conversavam sobre o roteiro, se ajeitando ali, finalmente chegou essa viagem e eles estavam muito felizes. Até que aconteceu algo inesperado que eu vou contar aqui para vocês. O Lorme estava com os amigos, aproveitando a viagem, como eu falei para vocês, frequentando bares, curtindo os últimos dias para voltarem para a Alemanha. Só que no dia 6 de julho aconteceu uma situação que mudaria completamente o plano. O Lormes e os amigos estavam em um bar onde houve uma discussão envolvendo alguns alemães ali. O motivo estaria relacionado a futebol. Não fica muito claro nas fontes de pesquisa o real motivo. Só dizem que era ali alguma questão de futebol, um falou uma coisa, outro falou outra, e virou ali uma discussão que acabou se transformando em uma briga. Durante a confusão, o Lermes sofreu um ferimento no ouvido e na região da mandíbula. Ele começou a sentir muitas dores e por isso decidiu ali procurar um atendimento médico. E aqui que está um detalhe importante. Os amigos do Lermes já tinham as passagens compradas, inclusive o Lermes. Eles já estavam com a passagem comprada, como eu falei para vocês, eles tinham essa viagem já tudo certinho meses antes. Então, eles tinham o dia para ir e o dia para voltar. E a data prevista para o retorno era dia 7 de julho, ou seja, no dia seguinte. Os amigos precisavam deixar a Bulgária e voltar para casa, mas o Lermes eles não estavam em condições para viajar. Foi orientação médica, tá, gente? Quando ele começou a sentir muita dor, ele passou no médico e o médico falou para ele que ele não poderia viajar naquela situação ali. Então, os amigos seguiram viagem sozinhos e o Lermes ficou. Enquanto os 5 amigos, né, retornavam para a Alemanha, ele permaneceu sozinho na Bulgária, esperando que ele pudesse viajar com segurança. E foi justamente depois disso que ele ficou sozinho ali, né, começou a acontecer algumas coisas estranhas que começou a preocupar ali a família. Ele entrou em contato com a mãe, relatando que estava com medo, que ele estava sendo seguido, que o hotel onde ele estava com os amigos, que eles passaram dias ali, tinha alguma coisa errada, que tinha alguém seguindo ele ali. Então, ele trocou de hotel, ele foi para um mais simples. Então, a mãe ficou sem, sabe, sem entender o que estava acontecendo. Ela tentava conversar com ele, mas as palavras dele eram desconexa. Então, a mãe não sabia muito o que fazer, porque né, ela estava na Alemanha e ele na Bulgária. Mas as coisas ficavam cada vez mais estranhas. Lermes estava inquieto, preocupado e aparentemente convencido de que havia algum perigo ao seu redor. Até que no dia 8 de julho, Lermes finalmente estava preparando para voltar para casa, então ele pegou um táxi e foi até o aeroporto de Varna. E naquele momento, tudo indicava que aquela história estava chegando ao fim, ele voltaria em segurança para sua casa, né? Então, o Lermes entraria no avião e voltaria para a Alemanha. Mas não foi isso que aconteceu. Dentro do aeroporto, eu vou deixar para vocês o vídeo aqui passando, tá, gente? Essa é a imagem dele que foi filmado, gravado tudo conforme eu vou contar aqui para vocês. Então, vocês tirem aí as suas conclusões. Dentro do aeroporto, ele resolveu passar por mais uma consulta médica. Então, ele entrou no consultório de um médico que tinha lá, e durante a consulta, ele teria demonstrado preocupações com a medicação que ele estava tomando e, aparentemente, ele estava bastante nervoso. O médico conversou com ele, avaliou sua condição e, até aquele momento, nada indicava que ele faria alguma coisa inesperada. Mas então o homem ligado às obras que estava acontecendo ali no aeroporto entrou no consultório. Segundo o relato do médico, Lermes ficou ainda mais nervoso, inquieto e de repente ele se levantou e saiu correndo. O Lermes deixou o consultório em disparada, atravessou o aeroporto, passou pela área externa,
correu pelo estacionamento e continuou seguindo para bem longe do terminal. As câmeras de segurança registraram tudo, mas existia uma coisa nessa gravação que deixaria o caso mais estranho ainda. Ele simplesmente saiu correndo e deixou tudo para trás, como vocês vão ver nas filmagens. No seguinte, ele partiu para o portão de embarque, mas ele não tentou pegar o voo, não voltou a falar com o médico, ele correu para fora do aeroporto, depois atravessou uma cerca e entrou em uma área de vegetação. E essa foi a última vez que o Loomis foi registrado por qualquer outra câmera, por qualquer última vez que ele foi visto. Ele simplesmente, gente, desapareceu. As buscas começaram e, gente, foi assim uma equipe muito grande ali para fazer essa busca, cachorro, tudo que podia ser feito, força-tarefa, foi feito para procurar ele momentos depois, porque a mãe dele pediu socorro, né? E as pessoas que estavam ali do aeroporto também vendo aquilo já começou a investigação, mas o Loomis não foi encontrado. Com o passar dos anos, apareceram diversos relatos de pessoas que acreditavam ter visto o Loomis. Alguns possíveis avistamentos chegaram a gerar novas buscas, mas nenhuma delas conseguiu confirmar definitivamente que o Loomis estava vivo ou havia sido localizado. E é justamente que começa esse grande mistério, porque nós sabemos exatamente onde o Loomis estava minutos antes de desaparecer. Sabemos que ele passou pelo aeroporto, passou por uma consulta médica, sabemos que ele ficou nervoso, saiu correndo, sabemos que ele atravessou uma cerca, mas não sabemos o que aconteceu depois. Então, várias teorias foram levantadas. Uma possibilidade é que o Loomis, após a briga ali, né, ter desencadeado algum distúrbio na mente dele. Então, né, pode ter acontecido alguma alteração em seu estado físico, psicológico, e ele tem acreditado que estava em perigo. Outra hipótese é que realmente ele estava sendo perseguido, mas ele não conseguia mostrar, né, não aparece no vídeo, mas que realmente ele estava sendo perseguido, porque realmente houve uma briga ali, né? Também existem especulações de que alguma coisa poderia ter acontecido com ele depois que ele deixou o aeroporto, mas nenhuma dessas teorias foram comprovadas. E existe uma pergunta que continua sem resposta: por que um homem que estava dentro do aeroporto, prestes a embarcar e voltar para sua casa, né, onde ele chegaria lá e ia ter o cuidado da família, da mãe dele, com a mala pronta, a, tudo certo para ele embarcar, e ele acaba correndo e fugindo para uma floresta. A família dele, a mãe, chegou aí para a Bulgária, gente, ela ajudou nas buscas, ela acompanhou a investigação, mas infelizmente até os dias de hoje não se sabe o que de fato aconteceu com o Loomis. E esse foi o caso de hoje, espero que vocês tenham gostado, um beijo, tchau!